Aleluya. Yo pediré a la iglesia que inclinase nuestras cabezas en señal de respeto delante de Dios y orar en primer lugar. Aleluia, Senhor Jesus, Pai Santo, Senhor. Amém, Senhor. Quero alçar a minha voz, Senhor, nesta manhã para dizer-te obrigado, Deus Pai, Senhor, por poder estar aqui neste lugar, Senhor. Aleluia. Por me poder entregar diante de Ti, Senhor. Amém, Senhor. Tu podes tirar tudo aquilo que não és de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que não seja eu a falar, mas senão Tu através de mim, Senhor. Aleluia. Possas pôr uma palavra viva, Senhor, na minha boca, Pai Santo, Senhor, e que essa palavra Aleluia. possa ir em conta a cada coração, Senhor Jesus, Pai. Possa saciar aquele que está faminto, Senhor. Que possa realmente, Senhor, trazer liberdade àquele que está preso, Senhor Jesus, Pai. Trazer uma direção àquele que se encontra perdido, Senhor. Aquele que está em dúvida, Senhor. Te pido, Senhor, em nome de Jesus, que apartes toda a dúvida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que possas trazer claridade a cada vida, Senhor. Tudo isto peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Ultimamente, o Senhor me tem hablado muito, não, sobre aquilo que estamos a viver no dia a dia. A razão pela qual muitos servos de Deus se apartam de seu caminho. E uma das razões mais frequentes é aquilo que o mundo lhes oferece. Amém? Coisas que muitas das vezes não damos sentido nem valor. O Senhor me trouxe uma palavra à minha vida e eu la quero compartilhar com a igreja nesta manhã. E podemos abrir nossas Bíblias em Lucas 16. Eu lo vou ler em português, quem quiser acompanhar em espanhol está atrás. Lucas 16, del 19 al 31. É uma passagem bíblica, muitas das vezes na igreja, predicada, mas a cada momento o Senhor nos habla de maneiras diferentes, não? Se refere entre o rico e o mendigo, não? O Senhor bendiga a sua palavra, amém. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamava-se Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e a Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, e de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. E então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. E respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixam persuadir em que ressuscita alguém dentre os mortos. Amém? Amém. Esta passagem bíblica muitas das vezes se reflete com aquilo que nós vemos nos nossos olhos, não? Aqui nos dá duas personagens. Dá a personagem do rico e dá a personagem do mendigo. O personagem do rico, como vivia ele na terra, temia de tudo do bom e do melhor e não se preocupava com o dia da manhã, não se preocupava com aquilo que podia vir a suceder. A passagem do pobre bebia das migalhas que o rico deixava aqui na sua mesa. Amém? Muitas vezes a fartura que o mundo nos oferece nos faz impedir de ter um coração humilde, nos faz impedir que tenhamos um coração agradecido, nos faz impedir de crermos que a ira de Deus Pai um dia vai vir sobre a nossa vida.
Muitas vezes nos tira o juízo. Nos tira o juízo em que sentido? Nos quita o sentimento que devemos fazer quando estamos sobre a terra. Aqui diz que quando morreram os dois, o rico foi para as tormentas, foi para o inferno. E o mendigo estava no seio de Abraão. Porque aquilo que ele tinha padecido na terra não foi justo para com a sua vida. Amém? E esta ensinança que muitas vezes passa com nós outros mesmos. Aqui diz que o rico, quando viu que o mendigo estava no seio de Abraão, ele dizia assim para o pai Abraão: por favor, pede a ele que molhe um dedo e que me molhe a minha língua, não? Que estava seco, estava sedento. Muitas vezes isso consegue nas nossas vidas. Sabes o que é que acontece? É que muitas vezes só nos damos conta de clamar ao Senhor quando já é tarde. Aqui este já era tarde, porquê? Porque ele já estava no inferno. Não havia maneira de ele sair. Diz na palavra de Deus que o abismo é tão grande entre o céu e a terra que nem os que estão abaixo podem subir, nem os que estão arriba podem baixar, não chega nada, não? Nós outros muitas das vezes proclamamos da igreja, não? Entrega a tua vida ao Senhor. Pede perdão pelos teus pecados, pede perdão pelos teus falhos, seja justo, dá ao pobre aquilo que ele necessita, não? Seja justo com aquilo que tu tienes, que dividas com aqueles que nada têm. Ele nesta altura não se importava, ele saciava-se na sua mesa e aquilo que apenas caía da sua mesa, tu imagina o sentimento que devia ter esse pobre homem, não? Comer as migalhas está no chão e as feridas que ele tinha, não? Os perros veniam e lá vinham a lamber para sanar, amém? Quantas das vezes nós outros estamos na situação da mesa del rico? Eu não quero dizer à igreja porque eu acho claro. Muitas das vezes há pessoas que antes querem a riqueza carnal do que realmente sermos salvos por Deus, amém? Há pessoas cristianas que têm medo de padecer por Cristo. Há outros que têm vergonha por Cristo. Vergonha em que sentido? Não proclamam o nome de Deus quando realmente é necessário, amém? Muitas das vezes nos calhamos quando não nos devíamos calhar. É a verdade ou não? É a realidade das coisas. Quantas pessoas nos são apartado como este rico e só se vão dar conta quando realmente chegarem a esse lugar conforme estava o rico, dizer assim: pero por favor, manda para que ele vá à terra novamente e que diga a mis 5 irmãos para que eles não padeçam conforme eu he padecido, diz o rico, não? Pero quantas das vezes a palavra de Deus ha habido em nossa vida? E é preciso vir um dentre os mortos para trazer a mensagem, pois se não nos escuchas de los vivos, diz a palavra de Deus, pois tampouco vai escuchar el muerto, amém? Isso é a realidade. Muitas das vezes não despertamos no momento em que devemos despertar. Diz aqui a palavra de Deus, diz assim, ele continua a não dizer, ele tem a Moisés e os profetas, outros. Quantos profetas vão vindo à nossa vida? Quantas pessoas se han deparado com nós outros e não te mira? Llega-te a Deus, quebranta-te delante de Deus, tem fé em Deus. Quantas das vezes nos são dito essas palavras? Quantas das vezes a iglesia se junta, ¿no? Y la palabra de Dios es tan directa y tan clara que dice: arrepéndete. Y muchas de las veces por orgullo no nos arrependemos, por nuestra carnalidad, amén. ¿Qué es necesario más para que realmente tengamos en cuenta que el Dios, cuando vaya un día a venir a nuestra vida, que vaya a medir aquello que hemos hecho en la tierra? Vamos a dejar para el día de mañana aquello que podemos hacer en el día de hoy. No, Dios no lo dice así. Si no puedes hacer el bien el día de hoy, no lo dejes para mañana, porque no sabes cómo va a ser tu día mañana, amén. Y esa es la realidad de las cosas. Aquí dice luego así, él tornó a insistir, el rico, ¿no? Porque estaba en una tormenta tan grande, decía: no, Padre Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscita alguém dentre os mortos. Amém? Jesus Cristo ha ressuscitado ao terceiro dia. Jesus Cristo se ha chegado cerca de seus discípulos. Amém? Aqueles com quem ele caminhou durante 3 anos sobre a terra, não? Com quem ha hecho milagres, com quem ha sanado os enfermos, a quem ha dado de comer a los hambrientos, ha vivido com eles dia a dia, não? ¿Qué ha sucedido quando Tiago lo viu? Quando ele disser: mira, Jesucristo está aí. E ele não. Tiago teve que ver para crer, amém? Muitos de nós outros é igual.
Deixamos de ter fé em Deus. Deixamos de crer em Deus. Porque somos assim, eu tenho que ver para crer. Eu costumo dizer aos espanhóis também é assim, não? O espanhol tudo o que vê tem que tocar, senão não lo sente. Essa é a realidade das coisas. Mas há muitas coisas neste mundo que nos levam ou nos tentam levar com pantufas, não? Eu não gosto de dizer o nome del outro porque eu digo sempre el pantufas, não? Porque muitas das vezes entra em nossa vida tão tranquilo que quando vamos a dar por ele, ele já dentro de nós. Amém? Eles chamam sempre el pantufas. Ele sabe perfeitamente qual é a nossa debilidade. Ele sabe perfeitamente o que é aquilo que ele pode fazer para enganar, para nos tentar enganar. Mas se Deus está dentro do nosso coração, temos a certeza que aquele que nos vai guiar, aquele que nos vai saciar, aquele que nos vai prover daquilo que mais necessidade temos, que é Deus, que é o único que é fiel para a nossa vida, como muitas das vezes, eu me ponho a pensar e digo assim, será que a ira de Deus vai ser tão grande? Nos vai passar o mesmo que ha passado com este rico? Esta palavra um dia de hoje eu te quero dizer uma coisa. Nós muitas das vezes só pensamos em nós outros mesmos. Nos confundimos. Somos capazes de passar por alguém e eu não sei. A mim já me ha sucedido, por isso tenho vergonha disso. Passar por alguém que eu via que estava com necessidade e não parei para ajudá-lo. Porque estava ocupado com outras coisas. Pensava eu que estava fazendo a vontade de Deus. Mas quando passei mais adiante, digo assim, aquele homem necessitava de minha ajuda. E eu volvi de atrás e ele é perguntado, mira, necessitas de ajuda de alguma coisa? Muitas das vezes nós no dia a dia passamos por essa gente que está com necessidade e não paramos para falar com eles. A dar uma palavra de ânimo, a oferecer, mira, queres algo para comer? Queres um techo? Quantas das vezes passamos pelas pessoas e passamos pela necessidade e não lá vemos? Estaremos a ser na vontade de Deus Pai? Amém? E muitas das vezes me ponho a pensar sobre isso. Como ocupamos nós outros nosso tempo? Quantas das vezes passamos por gente que tem necessidade, gente que não conhece a Cristo e não o proclamamos por nossa boca porque pensamos que aquilo que estamos fazendo é mais importante? Jesucristo, onde quer que iba, falava de Deus. Onde quer que iba, ele dava aquilo que o Padre lhe havia dado a ele. E nós outros porque não o fazemos também. Amém? Temos outra passagem que é muito clara, que a palavra de Deus diz, não? Através das riquezas deste mundo, porque elas não fazem parte do reino de Deus. Vamos abrir em Marcos 10. Del 17 ao 22. E pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: porque chamas bom, porque ninguém é bom, senão o que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. E então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no reino dos céus. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Amém. Mais uma ensinança que o Senhor nos dá através desta palavra do jovem rico. Diz assim que quando Jesus ia a caminho, o homem correu ao seu encontro e mira o que ha hecho. Em primeiro lugar, se ha ajoelhado diante de Deus. Se ha ajoelhado, se ha humilhado delante de Deus, se ha posto de rodilhas, lhe ha perguntado, porque ele anelava e algo, não? Anelava que Jesus lhe desse a resposta e que assim, mira, vou a ser salvo, não? Eu penso quando uma pessoa vai e se diga assim, eu vou humilhar e depois lá de Jesus diz assim, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque era uma coisa que ele anelava, porque aquilo que ele tinha em seu pensar, aquilo que lhe tinha sido ensinado, não tinha sido malo. Porque ele diz assim,
Porque me chamas bom? Respondeu Jesus: ninguém é bom senão o que é Deus. Ele: sabes os mandamentos? Lá perguntado Jesus ao jovem rico: los sabes, los conoces? E ele disse logo: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E então o jovem rico, eu penso que lhe deu um ânimo, não? Dizer assim: pero mestre, tudo isto eu tenho observado desde a minha juventude. Todos os mandamentos que Deus ha venido a ensinar, ele os respeitava, ele os conhecia. Desde sua juventude, a palavra de Deus. Eu penso naquele momento ele estava a dizer assim: então já tenho direito à vida eterna, não? Todos os mandamentos eu os cumpro. Pero Jesus o amou. Jesus olhou para ele e o amou. O amou em que sentido? Havia uma parte que Jesus Cristo andava a ensinar na terra e ele o respeitava, e ele o amou em relação a isso. Pero faltava uma coisa a mais. E sabes o que é que faltava? A raiz de todos os males: a riqueza mundana, o dinheiro. Diz ele que o jovem rico era proprietário de muitos terrenos e muitas coisas, não? E então ele olhou, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Porque Jesus o conhecia. Amém? Jesus conhece cada um dos que estamos aqui. Mas até o mais pormenor. Ele é minucioso. Diz ele que nenhum cabelo da nossa cabeça cairá sem que ele o saiba ou permita. Amém? Mira bem como é que Jesus é claro e reto. E eu quando vejo esta palavra que ele olhou para o jovem rico, não porque ele estava aí e disse: isto tudo lo hago. Eu não sei se eu estava à espera dessa resposta, mas uma coisa eu tenho clara. Conforme me dizem aqui logo a seguir, diz assim: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e então vem e segue-me. No versículo 22 diz: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? E a minha pergunta que eu te quero fazer esta manhã: que harias tu se estivesse no lugar de jovem rico? Como tem o Senhor do coração? Que estás tu disposto a dar? O jovem rico, diz ele, contrariado, não o ha aceitado. Porque estava acostumado a viver como estava a viver. E ele não sabia a viver sem as coisas que tinha. As riquezas que tinha, não sei, se calhar tinha criados, tinha terrenos, tinha de todo. Ele, aquilo que fazia delante dos olhos dele não era malo, porque ele cumpria todos os mandamentos de Deus. Amém? Mas faltava a coisa mais importante. Sabes qual era? Aprender a depender de Deus. Vender tudo aquilo que tem, dar aos pobres e de seguida viver por fé. Por fé, tipo de fé. Vivendo por fé, sabendo que aquilo que no dia da manhã tu vais a necessitar, Deus te lo vai suprir. Amém? E é assim que todos os cristianos devemos viver por fé. Não preparando o dia de manhã, porque a cada dia basta o seu próprio mal, diz a palavra de Deus. Amém? E no dia de manhã o Senhor vai a suprir conforme a nossa necessidade. Se realmente hemos recebido a Cristo como guiador e salvador de nossa vida. Amém? É que muitas das vezes o jovem rico disse que se eu entristecido. E eu vejo o motivo pelo qual se entristeceu. Sabes porquê? Porque ele ha reconhecido que não ia herdar a vida eterna. Amém? Claro que se quedou triste, porque ele tinha a Jesus como o quê? Uma autoridade. Amém? Como Deus. Por isso se ha ajoelhado. Ele quando se ajoelha diante de alguém é porque o outro é superior, não? E ele se assim ha posto, pero não ha adelantado de nada. A riqueza que ele tinha, que ha hecho? Impedir que pudesse realmente acercar-se a Deus. Amém? Vamos a Provérbios 11:4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Amém? Solamente este versículo. Não aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. ¿Cuál es la justicia que Dios quiere dar esta mañana? ¿Sabes cuál es la justicia?
Ahora estoy siendo muy clara porque nuestro Dios es un Dios fiel. Es un Dios que dice así, mira, si tienes dos, da uno a tu hermano. Si tienes dos platos de comida, dá aquele que está ao teu lado. Se tens duas jaquetas, dá aquele que nada tem. Se fores realmente justo, porque se não eres justo, se eres orgulhoso, é no dia da ira que te vai a suceder. Quando chegares aí delante, vais dizer assim, pois eu fui justo delante de mis ojos, pero delante de Deus, ¿qué? Se tu estás passando bem e tu irmão que está a tu lado está passando mal, isso é justo? De forma alguma. Temos que estar atentos com aqueles que estão a nossos lados, porque nossa responsabilidade, muitas das vezes, é darmos uma palavra de ânimo àquele que está desanimado, ao que está a nosso lado. Para a carnalidade que muitas vezes temos, dizer assim, pois és grande, és vacunado, não? Ele já sabe o que é que tem para a sua vida. Isso está mal, é errôneo. Quando alguém está padecendo, está passando provas ou está em dificuldade, é nosso dever nos allegarmos a eles. É nosso dever perguntar como nos podemos ajudar. É nosso dever, com a palavra de Deus, animarmos quando estão desconsolados. Amém? É dever que tens delante de Deus. Mas o que é mais fácil? Qual é a coisa que é mais fácil muitas vezes não hacemos? Mira, déjame em paz, vai a tu vida e trata de lo tuyo. Jesus Cristo alguma vez ha dito isso? Eu já he lido a Bíblia várias vezes. Em nenhuma parte he visto Jesus Cristo a apartar. Pelo contrário, os discípulos tentavam apartar para que não importunassem a Jesus. Amém? Pero ele dizia assim, deixai venir a mim esses pequenos. Amém? As crianças. Eles estavam a impedir que as crianças chegassem delante de Jesus. Ele diz, deixai vir a mim, porque a eles pertencerá o reino do cielo. Amém? Nós outros muitas das vezes fazemos o mesmo. Metemos muralhas onde devíamos pôr na porta para que toda a gente pudesse atingir a salvação. ¿Sabe através de quê? Através da palavra de Deus. Pero a riqueza muitas das vezes faz com que os verdadeiros hijos de Deus se apartem de seu caminho. Pero no dia da ira, vamos a dar por ella conforme o rico ha dado por ella. E vamos se preocupar com os que deixam aqui, em lugar de se preocupar enquanto estamos na terra todavia. Amém? O Senhor nos dá a oportunidade de podermos realmente quebrantar nosso coração enquanto caminhamos sobre a terra. Amém? E reconhecer que Deus está para isso. Vamos abrir em Salmos 49. Eu não quero que te deixes ilubriar e, como se diz, é uma palavra muito difícil, perdonai-me. Não quero que te deixes enganar pelas riquezas deste mundo. Enralar. Como? Enralar. Enralar. Isso é porque mira o Salmo 49. Eu te lo vou a ler todo. Porque quero que saias daqui preparado. Amém? Se povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias de tribulação, que me salteie a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo e as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Tal proceder é a estultícia deles, e assim mesmo os seus seguidores aplaudem ao que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura os consome, e a sepultura é o lugar em que habitam.
Mas Deus remirá a minha alma do poder e da morte, pois Ele me tomará para si. Não temas, quando alguém se enriquecer, quando voltar à glória da sua casa, pois em morrendo nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. Assim que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. E o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Amém? A palavra de Deus é clara. É que as pessoas que se gozam aqui neste mundo, na terra, jamais vão atingir o gozo que está nos céus. Amém? Diz aqui no versículo 6, diz assim: dos que confiam nos seus bens e da sua muita riqueza se gloriam. Mas a única razão pela qual não nos podemos gloriar, sabes qual é? Por sermos hijos de Deus. Amém? Devemos glorificar sim, mas somente a Deus. E não confiar com aquilo que o mundo nos quer oferecer. Amém? A palavra de Deus diz aqui no 16 e no 17: não temas quando alguém está a enriquecer. Muitas das vezes as pessoas começam a temer, dizem: olha, ele está a enriquecer, vai ter mais que eu, vai viver melhor que eu. E aqui na Inglaterra é muito normal olhar sempre para o vizinho, não? Eu tinha um tio meu, te vou deixar assim, tinha um tio meu que não estava com o seu vizinho. Então ele tomou um pensamento, dizia assim: mira, vou erguer um muro para que meu vizinho não pueda ver. E então aí erguido um muro de 2 metros. E o vizinho não conseguia vir para cá. Mas o vizinho, quando viu o muro, disse: pô, este me está a impedir de eu poder ver aquilo que ele está a fazer. Pois desse lado, é erguido 1 metro, um muro de 2,5 metros, pois ele tampouco vai ver em minha casa. Eu acho uma coisa que é verdadeiramente errônea. Amém? Para que erguer muros e muralhas? Porque aquilo que nós outros temos sembrado na terra, a justiça que nós outros sembramos na terra, essa lá vamos a recorrer nos céus. Amém? Mas aquilo que recorres neste mundo, lo vas a recorrer no mundo. Amém? Porque a envidia, não? ¿Qué hace? Con que la gente muchas veces deje de ser paz en su corazón. Amén. Por eso yo digo siempre: mira, toda la ira, toda la envidia, todo aquilo que no es Dios, fuera de nuestro corazón, fuera de nuestra mente. No te preocupes si el hermano que está a tu lado tiene un carro mejor que el tuyo. Está contento con aquilo que Dios te da. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios te va a suplir por aquilo que tú tienes necesidad. Ele não vai suprir tus anhelos. Há gente que diz: eu anelava a ter, eu que sei, um Ferrari. Pois se Deus te dá um Mini, dá graças a Deus. Sabes por quê? Porque tem motor e assentos e te leva ao mesmo sítio onde leva o Ferrari. Amém? Mas muitas das vezes não olhamos a las marcas, a las coisas que não. Está contente com aquilo que Deus te dá. Amém? Se queres comer jamón, come-te um prato de sopa, porque te mata a hambre igual. Amém? Só que muitas das vezes nos apartamos porque pensamos, queremos mais com nossos olhos que veem do que sentimos com o coração que pertence a Deus. Amém? Vamos abrir em Provérbios 11:24. E que quero deixar com este versículo. Há uma passagem na Bíblia em que os fariseus se chegaram delante de Jesus e traziam uma moneda, não? E então chegaram assim, dizer assim, deixa eu ver se não tenho em mente, sim. Dizer assim: tens aqui o dinheiro, não? Dizer: não, perdonai-me, mas eu não quero coisa assim. Vão apresentar dinheiro e Jesus lhe ha respondido que não é fotografia aqui. Que imagem tem na moneda, não? Diz: tem lá a imagem de César. Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Amém? E sabemos que Deus é o criador de todo o ouro e toda a plata. Amém? Automaticamente, tudo aquilo que anda sobre a terra é porque Deus lo ha permitido. Amém? Pero mira lo que te diz este versículo. É o versículo 24. Aquele que dá liberalmente, ainda que se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo,
ser-lhe-á uma pura perda. Amém? Aquele que és propício a dar, o Senhor lo vai a bendecir. Aquele que for justo, que der a Deus lo que és de Deus, o Senhor lo pondrá em mais. Amém? E aquele que realmente retém para si, que lhe vai a suceder, vai ser grande a sua perda. Amém? Portanto, em todo momento, leva em teu coração para que seas justo. Como dizia Jesus, dai a César o que és de César e dai a Deus o que és de Deus. E esta manhã Deus te pide algo. Sabes o que te pide? Todo o teu ser. Te quer todo. Sabes porquê? Por essa criatura hecha por su mano. Amém? Porque todos nós outros somos hijos de Deus. Vários podem levar caminhos diferentes, mas se és a vontade de Deus, só há um caminho para ti. E sabes qual é? É o caminho estreito. E aí, amigo, tu pensas que no largo vais atingir o trono? Não. Na palavra, há pouco não havíamos dito, não? Não há forma de pagar a salvação a tu discípulo. Não há, não podes pagar a salvação a nadie, senão através dos tus próprios hechos. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Pai Santo, Senhor. Quero pedir, Senhor, que tal e qual como o rei Salomão, Senhor Jesus, Pai, quero pedir que dê sabedoria, entendimento e discernimento à tua igreja, Senhor Jesus, Pai. Que não nos deixemos realmente enganar pelas coisas que o mundo oferece, Senhor, mas que sim possamos pôr a nossa mirada em Ti, Senhor Jesus, Pai. Queremos nos arrodilhar aos Teus pais, Senhor Jesus, Pai, e pedir que Tu nos guies no dia a dia, Senhor. Que através do Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, Pai, nos possas levar à Tua salvação, Senhor Jesus, Pai. Não por nossa própria sabedoria, nem por nosso próprio discernimento, Senhor Jesus, Pai, mas sim cerrando nossos olhos, Senhor, e saber, Pai Santo, Senhor Jesus, Pai, que somente em Ti seremos mais que vencedores, Senhor Jesus, Pai. Que Tu supres aquele que está em necessidade, Senhor Jesus, Pai. Tu dás àquele que nada tem, Senhor. E também sabemos que eres Tu aquele que vai trazer a justiça à nossa vida, Senhor Jesus, Pai. Por isso, Pai Santo, Senhor, derrama do Teu fogo sobre o Teu povo, Senhor Jesus, Pai. Que realmente possas avivar aqueles que estão dormidos, Senhor Jesus, Pai. Trazer primeiro amor novamente às suas vidas, Senhor. Pai Santo, traz novamente, Senhor, este fogo, este gozo, essa alegria, Senhor, que tínhamos quando Te conhecemos, Senhor Jesus, Pai. Que possamos, Pai Santo, contaminar, Senhor, aquelas pessoas com quem falamos, Senhor, e louvar do Teu amor, Senhor Jesus, Pai. Ajuda-nos a libertar o que está cautivo a este mundo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Santo, Senhor, dá-nos sabedoria, meu Deus, Senhor. Dá-nos sabedoria para podermos caminhar neste mundo, Senhor, livres de mancha, de pecado, Senhor Jesus, Pai, porque tenho temor de Ti, Senhor. Oh, Pai Santo, Senhor, derrama, Senhor Jesus, Pai, da Tua unção, Senhor. Derrama da Tua bendição sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Senhor, e cuida dos nossos filhos, Senhor. Guarda, Senhor, nas suas brincadeiras, Senhor. Dá-nos a nós outros padres, Senhor, sabedoria para ensiná-los conforme a Tua palavra, Senhor Jesus, Pai. Pai Santo, com amor, Senhor, com justiça, Senhor Jesus, Pai. Santo, Senhor, te pido, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que sejas Tu, Pai Santo, Senhor, o nosso guiador, Senhor, a cada dia, a cada momento. E esta palavra de hoje, Senhor, que venha a dar-nos discernimento, Senhor, de nos agarrarmos somente a Ti, Senhor, aprendendo a depender de Ti, Senhor, e viver de verdadeiramente, Senhor Jesus, Pai, por fé, Senhor. Tudo isto te peço em nome de Jesus. Amém.